próxima turma, mas na próxima turma tô dentro. Fechou, Eduardo. Faltou a parte de criativos. Então, hoje eu vou falar sobre criativos. Falar um pouco sobre criativos, de forma mais resumida, assim, mas vai ser bem útil. Bem útil. Você é ferão, eu queria trampar com você, está mais próximo, energia muito boa sua. Tamo junto, meu querido, tamo junto. VSL pronta para mandar para editar, perfeito. Então, tô gostando de ver, vocês estão colocando a mão na massa mesmo, vou executar. Isso mesmo, esse era o objetivo da imersão. Era vocês executarem ali, colocar a mão na massa, colocar o negócio pra rodar, porque essa é a única forma de ter resultado, né, gente? A única forma de ter resultado é agindo. Você pode saber toda a teoria do mundo, você pode ter toda a técnica do mundo, não adianta nada se você não entrar em ação. E no nosso mercado, muitas vezes vocês vão ver pessoas aí que não são tão capacitadas, não são inteligentes, não têm tanto conhecimento às vezes, mas elas agiram, então elas conseguem fazer muita grana. Então, agir é um elemento muito importante que você não pode subestimar. No início, eu demorei 2 anos para colocar a mão na massa, assim mesmo. Eu entrei no mercado, fiquei um ano só estudando, lendo ali, livro pra caramba, fazendo um monte de curso. E aí, quando eu coloquei a mão na massa, que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, sabe? Então, não dá para menosprezar isso, não. Então, vamos esperar mais uns 3 minutinhos e a gente começa. Uhum. Cara, hoje eu não vou falar sobre teste de VSL, não. Vou falar sobre criativos. Entende? Mas você testa vários criativos para uma mesma VSL. Então é um monte de criativo e para descobrir qual que é o melhor, qual é o melhor ângulo. A gente vai falar muito de ângulo aqui hoje, qual ângulo funciona melhor, o que que as pessoas estão querendo ouvir. E depois você pegando os melhores criativos ali, que forem saindo venda e vai escalando. Entende? Mas hoje o foco da aula não é esse, sabe? Então isso aí vai estar na aula de primeiros testes que vai ter lá na mentoria. Hoje eu vou falar sobre criativo mesmo. Como, como fazer bons criativos, porque é o que vocês precisam. Peguem papel e caneta aí, porque eu vou falar muita coisa assim no flow mesmo. Então, hoje eu não preparei nada visual para mostrar para vocês. Vou mostrar alguns criativos ali, algumas coisinhas, mas o foco vai ser mais na comunicação aqui mesmo, na oratória. Então, peguem papel e caneta para vocês anotarem o que eu vou falar, porque vocês podem ficar perdidos se vocês não fizerem isso, tá? E aí não vai adiantar nada. Vocês têm que sair daqui com um negócio bem esclarecido na mente para vocês conseguirem executar. Agora que vocês já têm a VSL, né? Tá na fase final da VSL ali. Agora é a hora de mandar bala e de fazer os criativos. Então, mais 2 minutinhos a gente começa, galera. A aula está sendo gravada? Cara, provavelmente ela está sendo gravada, mas não sei se vai ser liberada, não. Então, anote aí. Anote, não vacile. Então, vamos lá, galera. Ó, falando de criativos, né? Ou seja, anúncios. Você tem a sua VSL, agora você precisa fazer anúncios para ela. E vai ser legal essa aula hoje, porque quem tiver aqui e quiser a gravação da imersão, vai ter uma possibilidade de conseguir isso, tá? Então, eu tô preparando algo interessante aí, mas no final eu falo sobre isso. Mas falando de criativos, né, que é o que vocês precisam agora, para vocês, eu quero que vocês me falem, qual que é a coisa que mais importa num criativo assim? Qual que é o ponto mais importante que vocês veem em um Vocês veem um anúncio? O anúncio. que que faz um anúncio funcionar? Claro que são vários pontos, mas para vocês, qual que é o mais importante? Ó, vamos ver, ó. Tomás falou Hulk, Gabriel atenção, Tobias a ideia central do criativo, Ale ângulo, atenção, gancho.
Ângulo chamar atenção. Hulk, a Valéria, o Gabriel, contexto e enquadramento. Nossa, foi longe, hein? Foi longe, hein, Gabriel? Gancho e ângulos e formatos. Aí você falou todos os pontos, quase todos os pontos, Gabriel. Copy, na verdade, o mais importante de criativo é vender. Muito bom. Muito bom, Eline. Gostei da sua resposta, viu? Não é o que eu ia falar, não, mas eu gostei dela. Não parecer venda. Opa, esse daí de baixo tá bem bom também. A Fadila Hulk. Que mais, galera? Que mais? Vamos lá. Não parecer dois caras em cima de uma moto, ó. Essa daí é uma boa, hein? Essa daí é uma ótima. Porque o criativo é o primeiro ponto de contato, né? Então, é nele que você não pode parecer um vendedor mesmo. Você vai ficar igual aquelas lojas que você entra pra ver alguma coisa e fica um vendedor correndo atrás de você. Você quer sair o mais rápido possível. Não é assim? Seu criativo. Então, é interessante que você falou ali. Ou comunicar com o público certo, não remeter à venda, formato. É, vocês falaram, vocês estão bem. O conhecimento de vocês está até bom, hein? Então, fico feliz. O nível de consciência está alto, vocês estão sabendo exatamente os pontos mais importantes ali. Mas o ponto mais importante do criativo, né? A primeira coisa que a gente fala quando pensa em criativo é a curiosidade. Porque não adianta nada. A curiosidade sozinha, ela não resolve tudo. Porque senão vira clickbait, né? Se você tiver só curiosidade. Então, a curiosidade sozinha ela não resolve tudo. No entanto, é um elemento que tem que estar presente em todos os criativos, é a curiosidade, porque a curiosidade faz a pessoa querer saber mais, querer desejar conhecer mais sobre aquilo, ou saber mais sobre aquele enigma, e etc. Então, a curiosidade, ela é o ponto em comum com todos os criativos que funcionam, né? Todos eles têm que ter um ar de curiosidade por trás ali. Só que, beleza, isso é muito óbvio. Então, eu estou indo aqui nos fundamentos. Então, vou falar de coisas bem óbvias aqui. Só que tem um ponto dentro disso que é bem interessante de vocês anotarem, que é o seu criativo ele tem um objetivo. Beleza, a curiosidade é o fator que tá em todos os criativos viralizados, criativos que dão certo. Tá, nada demais isso. Só que o objetivo de um criativo é só um, fazer a pessoa clicar. Então, anota isso. O seu criativo tem como objetivo fazer a pessoa clicar. Não é explicar muito sobre mecanismo, não é ficar explicando um monte de benefício, não é ficar explicando um monte de dor, não é ficar contando muita história. Entende? Pode ter todos esses elementos, pode ter benefício, pode ter dor, pode ter história, pode ter esses elementos. No entanto, o que faz, o objetivo principal de um criativo é fazer a pessoa clicar. Vender o clique. Então, eu quero que você escreva aí, ó. O criativo tem que vender o clique. Vender o clique. É isso que o criativo vende. A lead não vende a visualização? Então, a lead da sua VSL, o início, vende a pessoa continuar assistindo. É isso que sua lead vende. Não vende produto, não vende mecanismo, não. Vende a pessoa continuar assistindo. O seu criativo vende o clique. Então, a pessoa entrou no seu criativo, está assistindo, o que ela tem que fazer é sentir vontade de clicar. Sentir vontade de clicar. E aí eu quero que vocês me respondam. O que você tem que escrever no seu criativo para a pessoa ter vontade de clicar? É aí que está a resposta. O que você precisa escrever no seu criativo para que a pessoa tenha vontade de clicar? Essa é a chave para fazer um criativo que vende muito. Porque as pessoas elas querem benefícios, elas querem descobrir por que que elas estão sentindo aquela dor, por que que elas estão passando por aquele problema, elas querem descobrir um segredo. Então, o seu criativo tem que apelar para todas essas coisas e você tem que saber exatamente como pegar a atenção dessa pessoa e fazer ela falar assim: vai valer a pena eu clicar nesse anúncio. E aí,
É um pouco de tudo que vocês estão falando aí. Só que não é criar desejo. Você não cria desejo, você canaliza. Então o desejo já existe. Então, onde que está o desejo da pessoa e o que que você precisa falar para canalizar esse desejo dela e fazer ir pro seu criativo, sabe? Mas esse é o primeiro ponto de um criativo que vende, o que eles querem. O que eles querem faz muito sentido. Tem uma história que ela vai exemplificar muito isso aqui, tá? Tem um grande copywriter que chama Gary Albert. Gary Albert é um dos maiores copywriters de todos os tempos, né? Então ele já faleceu há muito tempo, mas ele era um grande copywriter. E ele fazia um seminário com todos os alunos dele ali. E ele falava assim, ó, vamos fazer um carrinho de cachorro quente. Então vamos criar um carrinho de cachorro quente aqui. Esse é o negócio que a gente vai trabalhar. E aí nós somos donos desse carrinho e cada um de vocês tem uma vantagem. Peçam aí a vantagem que vocês querem. Aí um aluno falou: Ah, o meu cachorro quente é o mais gostoso. O outro: Ah, o meu é o que sai mais rápido. O outro: Ah, o meu é o mais barato. Cada um foi colocando uma vantagem ali que teria para vender mais, né? O objetivo era vender mais. E aí o Gary Albert falou assim: Ó, tem uma coisa que se eu fizer ela, se eu escolher essa vantagem, eu vou vender mais que todos vocês juntos. Sabe qual é essa coisa? A única vantagem que eu quero na frente do meu carrinho de cachorro quente é uma multidão faminta. É isso. Eu quero uma multidão faminta na frente do meu carrinho de cachorro-quente. Se eu tiver isso, acabou. Eu não preciso de mais vantagem nenhuma. Então, para vocês verem que é tão importante quanto o que você fala, né? O que que você vai falar para essa pessoa é para quem você fala. E essa segmentação, ela acontece na sua copy. Porque quando a gente. Vocês veem, né? Geralmente no mercado de lançamentos, no mercado de branding, né? Que não é venda direta. Você vê que as pessoas trabalham muito com públicos no tráfego. Então tem públicos ali, muitos públicos ali diferentes que vai testando, vai pegando ali a inteligência do Facebook, vai fazendo lookalike e assim por diante, né? Cara, se vocês verem o direct response, assim, quem roda só direct response, tipo, é zero preocupação com isso. Porque toda a segmentação tá na copy. Então é zero preocupação com o público. O público é sempre abertão. Então, a única coisa que muda é a faixa de idade e o sexo. Tem nichos que tem mais sexo feminino comprando, tem nichos que tem mais sexo masculino comprando. Então, beleza. Então, é a única coisa que o gestor de tráfego vai mexer ali. Mas é a faixa de idade que compra com o sexo de quem compra e pronto. Não tem nenhuma outra segmentação a não ser isso. Por quê? Porque é a copy que segmenta. Então, é o que você fala que vai pegar essa pessoa correta, entende? É o que você fala que vai pegar essa pessoa do jeito certo. E aí, por isso que eu falei, o que você precisa falar para a pessoa ter vontade de clicar? É isso. O que que você precisa falar para a pessoa ter vontade de clicar? Daqui a pouco eu vou passar uma formulinha para vocês e tal, para vocês entenderem tudo isso. Mas antes dessa fórmula, eu quero falar sobre um conceito muito interessante que talvez. Quem aí de vocês conhece o AIDA? Me fale. Quem aí conhece o AIDA? Oh, eu. Tá bom, a galerinha conhece, isso é muito bom. Muito bom. O AIDA é uma fórmula bem conhecida. Se eu não me engano, foi o Gary Albert. Se eu não me engano, foi esse copyright que criou, tá? É uma fórmula bem conhecida para você escrever anúncio, para você escrever página de vendas, para você escrever VSL, para você escrever qualquer coisa. É claro que ela não é a melhor estrutura que você usaria numa VSL, porque é muito mais detalhado, né? Hoje em dia o mercado é muito mais sofisticado, então tem muitos pontos dentro de uma VSL para você trabalhar. Mas o AIDA é uma estrutura geralzona, assim, que ela funciona para muitas coisas. E ela funciona para anúncios também. Eu gosto de pensar no AIDA em anúncios, que é atenção, interesse, desejo e ação, igual o Ibrahim falou. Atenção, interesse, desejo e ação. Isso, é uma fórmula que você pode seguir na hora de escrever um anúncio, por exemplo. Você começa chamando a atenção da pessoa, pega a atenção dela, depois você pega o interesse dela, depois você toca no desejo e depois você chama ela para ação, chama ela para clicar. Então é uma formulinha. E aí, essa fórmula ela é usada há, nossa, quase 100 anos. Tem quase 100 anos que a galera usa isso e é uma fórmula que funciona até hoje. Ela é a base para muitas coisas que a gente faz, para muitas páginas de vendas, para muitos anúncios.
E esse é um ponto bem importante também, porque essas estruturas são estruturas universais, assim, que funcionam desde sempre. Então você tem que se apoiar nisso, porque não adianta, tá? O pior erro que você pode cometer é tentar criar as coisas do zero. Então, ó, o pior erro que você pode cometer é tentar criar as coisas do zero, da sua cabeça. Não faça isso. Existem pessoas muito mais inteligentes que você, que fizeram coisas maravilhosas. Você pode usar e se basear nessas coisas, você pode modelar essas coisas, você pode analisar, estudar e pegar parte dessas coisas. Então eu recomendo que vocês leiam um livro, ó, Roube como um Artista. Leiam esse livro. Roube como um Artista. Porque ele explica exatamente como que grandes artistas, né, se reinventaram e nasceram através de influências. E quando você. O cara lá dá um exemplo muito voltado para o mundo da música, mas ele conta a história dele no mundo da música, mas você pode usar para qualquer coisa, tá? Mas eu, quando eu era músico profissional, eu senti muito na pele isso aí, por quê? Chegou num ponto que eu já tinha estudado as técnicas ali principais, né? Eu era contrabaixista, eu tocava baixo. Então eu já sabia tocar as escalas, eu já sabia a harmonia. Só que eu não conseguia tocar muito bem. Então o som não saía do jeito daqueles caras que eu escutava. Eu escutava os mestres e o som não saía do jeito. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer pra sair o som igual esses caras, assim? Pra conseguir tocar igual eles. E o que você tem que fazer? Você tem que modelar. Você tem que pegar algumas coisas que eles fazem e fazer igual. Simplesmente isso. Então, eu passei anos estudando solos, estudando acompanhamentos, estudando o que os grandes mestres faziam. Eu ficava ouvindo durante horas. Eu ia lá, pegava, copiava e fazia igualzinho. Entendia, ele está usando a escala tal aqui, ele está fazendo isso aqui. E em pouco tempo eu comecei a reproduzir igual os caras e tocar muito bem. Por mais que eu fosse um músico muito novo, eu fui um grande destaque aqui em Belo Horizonte. Eu toquei com grandes artistas, ganhei prêmio do Banco BDMG, o Banco do Vorcaro, tá? Banco do Vorcaro. Eu ganhei o prêmio do Banco do Vorcaro como melhor instrumentista de Belo Horizonte. Então, isso daí aconteceu porque eu modelava, eu roubava como um artista. Ou seja, eu não tô falando que eu pegava uma música de alguém e copiava e roubava e fazia uma música igual, não. Mas eu me baseava muito no que os mestres faziam, pegava alguns pedaços e ia pegando várias referências. Pegava isso de um mestre, pegava isso de outro, isso de um professor, isso de algum outro artista que eu gostava, e eu desenvolvia a minha própria linguagem. E em copy é a mesma coisa. Você não tem que criar nada do zero. As copies que venderam milhões e bilhões já foram escritas. Você não precisa ser um gênio criativo, um redator publicitário sensacional. Você não precisa para fazer uma copy que vende, entende? Você só precisa ver o que que a galera faz que funciona, ver o que que a galera tá comprando e usar isso como base para você construir o seu. Então você pode usar algumas frases, você modela algumas partes. Pô, eu gostei muito da lead dessa VSL, então modela essa lead para sua. Pô, eu vi esse anúncio aqui e é num nicho de um nicho nada a ver, mas cara, eu gostei da abertura dele. Tá, pega esse hook e coloca no seu anúncio, adapta pro seu nicho, sabe? Então é esse tipo de pensamento que você tem. Então, modelar é muito melhor do que você criar do zero, tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que entender, porque muita gente erra em tentar fazer tudo do zero, da cabeça, como se, cara, você não precisa ser genial. Você não precisa. É o livro de Austin Kleon. Isso, exatamente, esse livro mesmo. E um swipe é muito bom, exatamente. Um Swipefy é muito bom para isso, né? Um arquivo onde tem muitas cópias, muitas referências, você pode pegar, você pode modelar e fica mais fácil. É, Uma outra coisa muito importante em criativos, né? Ó, a gente viu que o ponto principal em todos os criativos de sucesso é curiosidade. Curiosidade. A gente viu que o objetivo do criativo é vender o clique. O criativo vende o clique. Ele não vende produto, ele não vende problema, não vende solução, ele não fica estendendo muito sobre outros pontos. Ele fala o que for preciso falar para simplesmente a pessoa clicar. Esse é o objetivo do criativo, tá? É, A gente viu AIDA, então atenção, interesse, desejo e ação. É um framework, é uma fórmula que você pode seguir na hora de escrever um criativo, por exemplo. E outra coisa bem importante quando se fala de criativos é volume de testes. Então,
Você, por mais que você seja muito bom, aquele mapa mental que você entregou dá uma ótima clareza no caminho a seguir. Sim, por mais que você seja muito bom, você não vai conseguir acertar no primeiro criativo. Provavelmente não. Você vai ter que fazer alguns criativos. E criativo é algo que exige volume, ou seja, quantidade. Às vezes você está com a VSL maravilhosa, a VSL que venderia 100 mil por dia. Você está com essa VSL na mão. Aí você testa só 5 anúncios. Acabou, você matou a VSL. Porque provavelmente esses anúncios não vão funcionar. E essa VSL você vai jogar no lixo achando que é a VSL que não funcionou. Mas não, é uma VSL maravilhosa. Você que testou poucos anúncios. Ou testou anúncios ruins. Então, volume de teste de criativos é um negócio muito importante. Você não deve testar poucos criativos. Cara, você tem que testar mais de 10, mais de 15, mais de 20 criativos, porque se você não. Às vezes, você quer economizar dinheiro nisso, fala assim: não, mas se eu testar muitos criativos, eu vou ter que gastar muita grana para testar isso tudo, tá? Mas se você não testar pelo menos uns 15 criativos, o que que vai acontecer? Você vai testar poucos, esses poucos não vão funcionar e você vai jogar fora no lixo uma VSL de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Eu já vi VSL minha que eu joguei no lixo porque não funcionava. Depois de um tempo eu fui retestar ela com uma cacetada de criativos e ela voltou, funcionou e escalou. Então a VSL que poderia ter colocado muito dinheiro no meu bolso, eu joguei ela fora. Depois de muito tempo eu quis retestar e o negócio funcionou. Por quê? Porque era criativo. Então, anúncios tem que ter volume. Não adianta fazer dois, três anúncios para testar sua VSL. Vai dar ruim. Melhor você nem testar. Melhor você nem testar. Testa no mínimo 15. No mínimo 15. No mínimo 15 anúncios. Então, se você não puder testar 15 anúncios, junta mais dinheiro, espera, mas não coloca o negócio para rodar. Por quê? Você não tem um negócio que chama relevância estatística. O que é relevância estatística? Para alguma coisa funcionar, né, tem uma regra, essa regra é matemática, que você precisa ter uma certa relevância estatística para ver se o negócio funciona ou não. Porque às vezes você testou tão pouco que, cara, não deu para testar de verdade. O seu teste não valeu. É como se o seu teste não tivesse valido a pena. Não valeu. Entende? Como que ele vai valer? Se ele tiver relevância estatística. Então você precisa de testar volume de anúncios. No mínimo 15 anúncios. Menos de 15 anúncios, nem vale a pena você rodar sua BSL, tá? Você vai jogar dinheiro no lixo, você vai gastar dinheiro e não vai ver resultado. Então, isso daí é bem importante para vocês. 15 criativos no mês? Não, tô falando 15, eu tô dando um exemplo de 15 criativos no início. Depois tem que colocar muito mais que isso. Muito mais que isso. Quando eu tenho uma oferta que tá vendendo muito bem, cara, eu testo tipo 5, 10 criativos por dia. Já cheguei a testar 20 criativos por dia para uma oferta, para uma VSL. Então, tem uma VSL vendendo muito, cara, você tem que fazer uns 5 anúncios por dia para ela. Então, mas no início, uns 15 já dá para você fazer um teste inicial ali e ver se tende a funcionar ou não. Mas depois, você tem que aumentar essa produção, cara. Porque anúncio quanto mais anúncio validado, anúncio bom você tem, mais sua VSL vai faturar. É simples assim. Então, se você tem dois anúncios bons só ali segurando a escala, então você vai ter um nível de escala. Agora, se você tivesse 5 anúncios muito bons segurando essa escala, você faturaria o triplo. Então, é exatamente isso. E o valor do tráfego, meio ticket? Meio ticket pode ser um bom começo. Então, 15 mensal no início? Não, 15 no primeiro teste. Depois que você validou, o ideal é que você consiga colocar o máximo de volume que você puder. 5 por dia é um bom número, tá? 5 por dia é um bom número. Ou 20, 25 por semana. Então, é só uma métrica que é média para vocês, tá? Então, uma métrica média. Uma média do que vocês devem testar. Tá. Vamos falar. Tem tempo ideal para criativo? Não, não tem tempo ideal. Eu não faria muito longo. Então, os criativos que mais funcionam geralmente, né, se tratando de Facebook. Porque quando vai para YouTube realmente alguns criativos mais longos funcionam bem. Então YouTube é outra coisa. Mas Facebook, que é o que a maioria roda, o Meta, cara, criativos ali entre 1 minuto e 2 minutos e meio. Mais do que isso, não. A maioria das vezes não precisa, tá? Então, pode ser que você vai achar no seu nicho alguém vendendo com um criativo maior, pode, mas entre 1 minuto e 2 minutos e meio ali é um bom timing para você procurar, tá? É, Tá, vamos lá. Depois eu respondo mais perguntas aí. Então, essa é uma coisa muito importante, volume de teste. Sem volume de teste, você pode ser bom pra caramba, mas você testou pouco e não vai validar nada, não vai dar certo. A próxima coisa que a gente vai falar
É um frameworkzinho muito bom que vocês, muitos já devem seguir, porque eu vi que o nível de consciência de vocês é alto. Então eu quero que vocês me falem aí. Vocês sabem o que que é hook? Vocês sabem o que que é body? Vocês sabem o que que é ângulo? Me respondam aí. Hook, body, ângulo. No, no, algumas pessoas, a maioria sabe, algumas não sabem. Eu vou explicar, tá? Quem não sabe, eu vou explicar. Pode ficar tranquilo. Então não sei o que que é ângulo. Beleza, vou explicar pra vocês. Maravilha. Que basicamente é isso, né, galera? Vamos começar pelo ângulo. O que que é o ângulo? Ângulo é o tema central do seu anúncio, é o assunto. Quando você vai enviar um e-mail para alguém, vai enviar um e-mail para alguém, tem uma caixinha lá de assunto, não tem? Qual que é o tema do e-mail? Qual que é o assunto que você vai falar? Qual que é o objetivo desse e-mail? Então, o seu ângulo é o assunto que você escolhe falar. Simples assim, é o tema do seu anúncio. E aí, essa é a fórmula para você fazer criativos ilimitados e nunca ter trava mental na hora de fazer criativo. Por quê? Se você não tem esse método, o que que vai acontecer? Você simplesmente vai. Se você não tem esse método, você simplesmente vai fazer anúncios aleatórios ali, cada anúncio falando de um jeito. Daqui a pouco você fez 5 anúncios, você já não tem mais ideia para nenhum. Por quê? Porque você não pensava em ângulos. Agora que você vai começar a pensar em ângulos, tudo vai ficar mais fácil, entende? Então, e o que que são esses ângulos, né? Eu mostrei para vocês alguns exemplos lá na imersão de lead, né? Ângulos de lead. Então, ângulos são uma forma de você ver aquela coisa. Por exemplo, eu vou fazer um anúncio. Eu posso falar nesse anúncio. Eu posso começar esse anúncio falando de uma solução. Eu posso começar esse anúncio falando de um problema. Eu posso começar esse anúncio falando de uma história. Eu posso começar esse anúncio falando algo contra-intuitivo. Eu posso começar esse anúncio com um depoimento. Eu posso começar esse anúncio falando de uma, sei lá, uma fofoca, falando de algo que está acontecendo no mercado. E aqui eu dei exemplo de 6 ângulos, por exemplo. 6 ângulos, 6 temas que eu posso usar no meu anúncio. Então, quando você vai escrever um anúncio, ele tem que ter um tema, ele tem que ter um ângulo por trás, porque aí você vai, você não vai ficar perdido e você nunca vão faltar ideias, porque você focou, ó, o tema desse anúncio aqui é eu falar do motivo pelo qual as mulheres não podem perder peso. Então, qual que é a causa raiz que está impedindo ela de perder peso? Esse é o tema desse anúncio. Tá, esse anúncio número 2, o tema dele é falar por que que Monjaro não funciona. Todo mundo tá tomando Monjaro, eu quero bater no Monjaro para chamar atenção pro meu método. Então, ó, por que Monjaro é a pior coisa que você pode usar se você quer perder peso? Então, esse é o tema do meu segundo anúncio. O tema do meu terceiro anúncio vai ser. Você já viu o que que a Virgínia fez para secar tão rápido e tal, 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 tal? Você vai pegar a atenção do povo através da Virgínia e depois você vai transicionar isso para o seu método. Então, eu dei ideia aqui para vocês de 3 ângulos que nós poderíamos usar para vender um produto de emagrecimento, para mandar para uma VSL de emagrecimento. 3 ângulos. Isso aí ajuda você a ter ideias ilimitadas, infinitas, porque tem vários ângulos, tem vários problemas que você pode usar, tem várias histórias que você pode contar no seu anúncio, tem vários temas que você pode usar. Então, ângulo é isso. Ângulo é o tema do anúncio. Todo anúncio tem que ter um ângulo, tá? Todo anúncio tem que ter um ângulo. E o que que basicamente o ângulo faz, né? O ângulo é o que você fala. E aí que tá. O que você fala é uma das coisas mais importantes no seu anúncio. Se você falar a coisa certa, a pessoa vai clicar. Se você falar a coisa errada, ela não vai clicar. E como que você sabe que a coisa é certa ou a coisa é errada? Pela taxa de cliques, pelo CTR. CTR, essa métricazinha, vai mostrar para você se o seu anúncio está sendo interessante ou não. Se o anúncio é interessante, vai ter clique pra caramba. Seu CTR vai estar alto, vai estar 4, 5, 10, entende? Vai estar muito curioso. A pessoa fala assim: Meu Deus, eu preciso descobrir o que é isso, preciso saber o que é isso. Se o seu CTR tá baixo, tá 1, tá 2, o que que isso mostra? Que o assunto que você está falando, o tema que você escolheu, o ângulo que você escolheu não conecta. A pessoa não gosta, não curte, não quer saber daquilo. Então,
Esse jogo de criativos é um jogo puro de leitura de mercado. Você vai ver o que as pessoas estão consumindo, ver o que as pessoas estão consumindo. A partir do momento que essas pessoas estão consumindo algo, elas vão mostrar para você se elas estão interessadas ou não. No caso do anúncio, é através do clique. O clique prova se ela está interessada ou não. Quanto mais cliques, o anúncio está melhor. Basicamente é isso, né? Claro que a primeira métrica que a gente vai analisar é o clique. Mas às vezes pode ser que você vai fazer um anúncio muito curioso, que tem muito clique, mas não vende nada. Pode acontecer. Mas a primeira coisa que a gente olha é o clique, tá? CTR, qual o CTR ideal? Cara, não tem fórmula. Cada nicho tem um CTR. Então, é por isso que é bom você estar com alguém com experiência do seu lado, principalmente no seu nicho, porque aí a pessoa vai te dizer, mas cada nicho tem um CTR diferente. Tem nichos que o CTR é um pouco mais baixo mesmo, vai ser 2, 3. Tem nichos que o CTR naturalmente é alto. Então, você vai se basear com base no benchmark do seu nicho. Então, por isso que é bom você estar com pessoas mais experientes que vão te ajudar a descobrir isso, tá? Mas ângulo, então, é esse tema. Todo anúncio tem que ter um tema. O tema é o que você fala. E o que você fala é o que vai fazer o anúncio funcionar ou não. Se você falar a coisa errada, a pessoa não clica. Ela não se interessa. Se você falar a coisa certa, ela clica. Então, para vocês verem como que isso é importante, né? Olha, um dos ângulos mais poderosos para anúncio, tá? Um dos ângulos mais poderosos para anúncio é o ângulo contraintuitivo. Tem um livro de persuasão que chama Forbidden Keys of Persuasion. É do Blair Warren. Depois vocês procuram aí. Não sei se vocês vão achar, não, porque é bem raro de achar. Mas é o melhor livro de persuasão que existe, tá? Forbidden Keys to Persuasion. Isso. Então procurem aí. Não sei se vocês vão conseguir achar, não, mas quem tá lá no DR Society é só mandar uma mensagem pra mim que eu envio o PDF, ou então procurar o Cristiano. O Cristiano tem os físicos. E esse livro é o melhor livro de persuasão que existe, tá? De longe, não tem nem comparação com nenhum outro. Esse livro aí, ele fala que é um cara que estudou muitas seitas por muitos anos. Ele estudou várias seitas e tal, e ele viu que o que mais funciona para essas seitas pegarem muitas pessoas ali, trazerem muitas pessoas para os cultos, é basicamente ser contraintuitivo no início. Então, quando você é contraintuitivo, quando existe uma coisa incoerente, incongruente, logo de cara, isso chama muita atenção das pessoas e faz elas quererem saber como assim, como que esse negócio funciona, né? Então, mostrou várias seitas lá que falam de extraterrestres, que falam de coisas bem chocantes assim. Então, essas coisas chocantes acabam, pô, a pessoa fica curiosa pra saber e tal, e acaba entrando na seita e depois que ela tá lá dentro, ela não consegue sair mais, porque ela fica realmente viciada ali naquilo. Mas esse livro fala sobre isso. E ele fala que a forma mais eficaz de pegar a atenção de uma pessoa, e eu concordo 100% com isso, é com essa incongruência. O ser humano ele não nasceu para ver as coisas incongruentes. Ele não nasceu para ver as coisas estranhas, erradas. Então ele vai tentar consertar, ele vai se interessar em saber mais daquele assunto quando você joga uma incongruência. Então, se, por exemplo, o Eric tá aí nos comentários, é só você ler os comentários. Se, por exemplo, você lê não, você vê que, ó, todo mundo agora Bitcoin tá caindo, todo mundo tá com medo, certo? Então todo mundo tá com medo. Qual que seria a coisa incongruente que você poderia usar se você tem um método que ensina Bitcoin, algo assim? Cara, agora eu vou te explicar que esse é o melhor momento do universo para você comprar Bitcoin. Entende? Porque todo mundo tá com medo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Já era para ter subido, não subiu. E o pessoal tá ficando desesperado que o dinheiro tá derretendo. Mas se você falar, agora é o melhor momento de você comprar Bitcoin e provar por A mais B, de todas as formas, existe uma grande chance de você vender muito. Mas o primeiro passo, que é o que a gente está falando aqui, pelo menos a atenção das pessoas você vai pegar. Então, se tá todo mundo falando A, você vem falar algo que é o oposto de A, acabou. Se todo mundo tá falando de Monjaro, Monjaro é a coisa mais maravilhosa do mundo, Monjaro emagrece muito e tal e tal.
Você vem e você tem um produto de emagrecimento, algo assim, e você fala assim, ó, pare de usar Monjaro agora, você tá correndo risco de vida. Acabou, você pegou a atenção de todo mundo. Pegou a atenção de todo mundo. E aí, se você tiver bons argumentos pra desenrolar isso, pra mostrar que os efeitos colaterais são letais, pessoas que morreram e tal, a pessoa vai parar pra te ouvir. Quem toma Monjaro vai parar pra te ouvir, ou quem tá pensando em tomar. Então, essa incongruência, essa esse negócio de ser contraintuitivo chama muita atenção. Muita atenção. Uma das melhores formas de você pegar a atenção de uma pessoa é falar aquilo que ela não espera ouvir. Aquilo que ela não imagina que... Aquilo que é diferente do que todo mundo tá falando, tá? Então é um ótimo gancho que eu uso muito, que eu gosto pra caramba de usar. A primeira parte é o ângulo, então. Então, o ângulo é esse tema central que norteia todo o seu anúncio. Então, eu penso nos anúncios por temas. Ó, ângulo tal, ângulo tal, ângulo tal. Então, eu penso por temas. A segunda coisa é o gancho do anúncio. O que é o gancho? É a abertura. Não temos a lead na VSL? A abertura da VSL? Então, temos a abertura do anúncio. E ela se chama gancho. E o objetivo do gancho é o quê? Grudar a pessoa ali no anúncio. É só isso. Então, o seu gancho ele não precisa, ele pode simplesmente expressar o ângulo. Você pode usar exatamente o ângulo que você escolheu, a primeira frase ser uma extensão dele. Então, se o ângulo é pare de usar Monjaro, cara, no seu hook você tem que falar algo que tem a ver com isso, entende? Porque você nunca deveria usar Monjaro. Então, essas foram as três coisas que aconteceram comigo depois que eu usei Monjaro. Por favor, tome muito cuidado com esse vídeo. Então, são formas de expressar o quê? O ângulo que eu escolhi. O ângulo é não use Monjaro, pare de usar Monjaro. Então, exatamente, Igor, o gancho potencializa o assunto. Exatamente. Você pensa no ângulo, qual que é o tema, qual que é o assunto que eu vou falar. Tá? O gancho é a forma de você chegar falando disso da forma mais sexy possível, mais curiosa e interessante possível. Então você vê que tem várias abordagens. Eu posso usar vários ganchos. Ó, pare de usar Monjaro. Esse é o ângulo. Eu posso usar vários ganchos para isso. Ó, é por isso que eu nunca mais usei Monjaro. Esse pode ser um gancho. Outro gancho pode ser três coisas que aconteceram comigo quando eu usei Monjaro. Por favor, assista esse vídeo aqui porque ele vai. Ele é a coisa mais importante que você vai ver hoje. É o segundo gancho. O outro gancho pode ser. é, Você não vai acreditar no que aconteceu com a minha mãe depois que ela tomou Monjaro. Esse vídeo tem cenas fortes. Exemplo. Então, três ganchos diferentes para o mesmo tema. É bem normal isso. Então, você tem um tema, você tem um ângulo com três ganchos diferentes. Então, o gancho é como você expressa o tema, tá? Merecedor uma chance na equipe de copy. Ai. Então, só para vocês verem o quão importante que é o gancho hook. Então, o hook ele vai servir para pegar a pessoa pelo pescoço, grudar ela e fazer ela assistir o anúncio até o final. O objetivo do hook é grudar a pessoa no anúncio. É isso. Esse é o objetivo. Então, você tem que ser o mais curioso que você puder. E o impacto visual é importante. Sim, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês. Pra gente analisar alguns ganchos, alguns hooks aqui para vocês verem na prática o quanto isso é poderoso, tá? Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ouvir, ó? Me falem aí. A diferença entre um processo de emagrecimento convencional para esse desafio, eu quero contar para vocês agora. Os primeiros 3 dias é a fase da Conseguindo? descontaminação. Você tem de uma fissura tremenda por açúcar, sal e gordura, retenção. Vamos analisar qual que é o hook que o Cariani usou aqui, qual que é o gancho que ele usou. 15 dias perder até 10 quilos. Essa é a jornada do nosso desafio. E a diferença entre um processo de emagrecimento Opa, convencional para esse desafio, cadê? eu Não quero tô contar conseguindo para vocês parar. agora. Os primeiros 3 dias é a fase da descontaminação. Você vem de uma fissura tremenda por açúcar, sal e gordura, retenção, Que água. Você dificuldade. tem um desespero alimentar diário. Você perde automaticamente Ó, vamos voltar aqui, porque, ó, não tô conseguindo parar direito. Não. dias perder até 10 quilos. Essa é a jornada do nosso desafio. E a diferença 15 dias para perder até 10 quilos. Essa é a jornada do nosso desafio.
Então, ó, tem especificidade aí, 15 dias, ele é específico na quantidade de dias. Ao mesmo tempo, isso é o tempo para o quê? Para perder 10 quilos. Então, 15 dias para perder 10 quilos é uma promessa, já tem uma promessa implícita aí, junto com o resultado, perder 10 quilos. E ele fala, essa é a jornada do nosso desafio. Desafio dá a sensação de que é algo interessante, de uma competição, de um jogo. Então é mais sexy do que essa é a jornada do nosso método. Ficaria muito clichê e ficaria com cara de venda. Esse cara vai me vender alguma coisa. Essa jornada do nosso não é método, nosso desafio. Por quê? É tipo uma competição, um jogo. Eu vou te mostrar um desafio aqui pra você emagrecer 10 quilos em 15 dias. Então, esse é o Hulk do Cariani. Só pra gente analisar ali o que ele tá falando, tá? Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse é Pablo Marçal quando aceitou o meu desafio. E esse é Pablo Marçal, um físico em V natural. A minha pergunta é: ele parecia ter aquela cintura? Tá, aí olha pra vocês verem. Qual que é o ângulo que ele usou aqui? Superestrutura. O primeiro ângulo lá era o quê? Promessa. Então, 15 dias para perder 10 quilos. Esse é o nosso desafio. Ângulo de promessa. Esse ângulo aqui a gente chama de superestrutura. O que que é superestrutura? Quando você usa uma figura de autoridade que tem mais autoridade que você ou que é muito famosa no início do seu anúncio, você pode usar no início da lead também, porque você pega meio que a autoridade dela, você puxa a autoridade dela para você e as pessoas começam a confiar no que você está falando. E como ele já fez um desafio com o Pablo Marçal, ele aproveitou e usou isso, entende? Mas você dá para você usar isso mesmo que você não fez nenhum desafio com nenhum famoso. Mas você pode usar, ó, a Virgínia perdeu tantos quilos em tantos dias. Qual que será que foi o segredo que ela usou? Acabou. Você usou a Virgínia ali no seu hook, entende? Depois você vem falando, ó, eu não sei o que ela usou, mas eu sei que você já deve ter tentado Monjaro, você já deve ter tentado tal, mas eu quero te mostrar que hoje existe uma forma muito mais simples. Você pode usar exatamente isso aqui pra tal e tal e tal. Então são só exemplos para vocês verem como que esses ângulos são tão importantes, tá? Esse ângulo aqui de superestrutura, por exemplo, ó. Esse é Pablo Marçal quando aceitou o meu desafio. E esse é Pablo Marçal, um físico em V. E ao mesmo tempo que é uma superestrutura, é um antes e depois também. Então já é um elemento de prova. Então é um elemento de credibilidade e autoridade, porque o Pablo Marçal é muito famoso, e é um elemento de prova também. Porque ó, o antes e depois dele. Natural. A minha pergunta é: ele Então, ó, esse anúncio aqui foi interessante. Vamos achar outro. esse é o Toguro que você conhece, que você sabe que é resenha. Esse é o Toguro que você conhece, que você sabe que é resenha. Esse é o Toguro dos bares, não é verdade? Mas eu não sei se Esse é o Toguro que você conhece. Dos bares, da resenha. E aí, o que mais chama atenção aqui, você vê. Não é tanto. Você vê que ele tá usando superestrutura de novo. Por que que ele tá usando o Toguro? Porque o Toguro tá hypado. O Toguro tá estourado, então tudo que ele faz viraliza. Então é por isso que ele tá usando o Toguro. Simplesmente por isso. Pra pegar a atenção da pessoa. Só isso, tá? E aí, ele tá usando super estrutura. Você vê que a copy nem é muito. Não tem nada demais na copy. Mas ele tá usando as imagens. As imagens são chamativas. Então é um hook visual também. é verdade, mas eu não sei se você sabe. Então é um outro exemplo de hook, né? Vamos ver aqui se tem. Tem uns caras americanos. Deixa eu ver se tem alguns anúncios dele, tá? Que eles vendem emagrecimento também. E, cara, eles são muito absurdos. Muito, 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 muito. Tem uns anúncios muito chamativos. Vichert. Vichert. Cara, estranho que não. Deixa eu ver. Não, eles devem estar usando alguma coisa pra esconder os anúncios, porque eles têm muitos anúncios ativos, esses caras. Mas são alguns exemplos pra vocês de hooks que funcionam. Ah, é mesmo, verdade, tá Brasil. Aí eu lerdei aqui, ó. Vamos voltar lá. Estados Unidos. Estados Unidos. Então, na verdade, essas são as melhores referências, tá? Referências fora do Brasil. Porque no Brasil, todo mundo já sabe mais ou menos o que está acontecendo. Agora, quando você olha lá pra fora, você vai ter muitas ideias para fazer anúncios que ninguém tá fazendo aqui no Brasil. Vamos ver.
Ó, vamos ver. The best way to lose essential obesity. Some people call it belly fat. Qual que é a melhor forma de perder essa obesidade central, essa barriga grande aí no meio, né? What is the best way to lose essential obesity? Some people call it belly fat. Então você vê que a tela partida chama atenção, a mulher pegando na barriga, aí mostra uma fruta. Vamos achar outros exemplos aqui. To lose weight, just eat chicken and rice for breakfast, chicken and rice for lunch, and chicken and rice for dinner, right? Wrong. I tell my To lose Olha, weight, just eat chicken and rice for breakfast, chicken and rice for lunch, and chicken and rice for dinner, right? Wrong. o que que eles pegaram aqui, galera? Uma crença do pessoal. O que que eles estão falando? Ó, para você emagrecer é só você comer frango com arroz no café da manhã, frango com arroz no jantar, frango com arroz no negócio, e depois a mulher empurrando o cara é errado. Porque essa é uma crença do público, que se ele quer emagrecer, ele tem que comer frango com arroz. Então, essa é a crença do público. Então, é um ângulo focado na crença que as pessoas têm. O que que elas têm que continuar fazendo, entende? E é que essa crença tá errada. Então, é contra-intuitivo também. To lose weight, just eat chicken and rice for breakfast, chicken and rice for lunch, and chicken and rice for dinner, right? Wrong. I tell my weight loss clients to do something that's much more. Então, é um hook poderosíssimo, assim. Vamos ver outros. Eles têm muitos hooks bem curiosos. Deixa eu ver se- And those of you still here? Yeah, and trying to shed some extra weight. Everybody coming up. And those of you still here? Yeah, been trying to shed some extra weight. Everybody coming up. I mean, you've been here a minute. You know how you don't have to do that. There's a better way. What? I've been doing this my whole life. Well, I mean, do you know your body type? No. Look, the code to losing weight was. Olha aqui, ó. A mulher tava treinando ali um tempão, o cara chega e fala assim, ô, você tá até agora aqui treinando? Ela, sim, você tem que perder o peso, eu tenho que perder peso pra um casamento. E ele fala assim, tá, mas e se eu te falar que você consegue fazer isso em 1 minuto? Aí ela, o quê? Eu faço isso já tem um tempão e não consigo ter resultado. Ele falou assim, então, você sabe o seu tipo de corpo? Que é o body type, né? E aí, provavelmente, o que que ele vai fazer? Esse anúncio provavelmente vai mandar para um quiz, onde a pessoa vai descobrir qual que é o tipo de corpo dela. E aí, esse quiz vai levar para uma VSL específica, falando em cada tipo de corpo. Esses caras são muito fodas, assim, sabe? Eles criam funis específicos, assim, ó. O tipo de corpo tal vai mandar para uma VSL, tipo de corpo tal manda para outra VSL, tipo de corpo tal manda para outra. Então, tem muitas referências boas nesses gringos que vocês podem pegar, tá? Esse Reshared aqui é bem interessante o que eles fazem. Bem interessante mesmo. E aí eles têm vários treinamentos e tal pra, pra galera que quer emagrecer. E também pra ganho de massa. É, então, deixa eu ver se vocês têm como produzir esses conteúdos e dá uma dica. Não, aqui tem tudo à toa. Eles estão gravando com o ator e com o especialista ali. Aquele cara realmente é o especialista deles. Então, e o resto são atores. Eles contratam. Pra fazer daquele nível ali tem que ser assim. Não adianta. IA não vai fazer aquele negócio ali daquele jeito. Esse é a parte de hooks, então. E qual que é a última parte, galera? A parte do body. O que que é o body? É o corpo. Corpo do anúncio. Então, o anúncio tem o ângulo dele, tem, que é o tema central, tem o hook dele, que é o início curioso ali, que chama a atenção da pessoa, que pega a atenção da pessoa, e depois tem o body. O body é o corpo onde vai ter a cópia de fato, onde você vai destrinchar o ângulo. Então vai ter problema, vai ter solução, vai ter às vezes alguma história, vai ter algum elemento de prova, tudo aquilo com um único objetivo, fazer a pessoa clicar. Então, essa é a parte final do anúncio, tá? O body. E aí, esse body, você simplesmente vai continuar o que você começou no hook. O hook chama atenção e depois você vem com a argumentação ali. Você pode usar até pontos lógicos, até os pontos lógicos que vocês aprenderam na imersão. Eu uso pontos lógicos para anúncios também, tá? Então, hoje em dia eu não tenho tanta necessidade, então eu uso muito menos. Mas antes, no início, eu usava muito. Porque ajuda você a fazer um anúncio coerente que leva a pessoa de um ponto para outro, igual um escorregador engraxado. A pessoa desce, escorrega, como se tivesse graxa ali, e passa direto. Então isso é muito bom. E é uma das coisas que você pode usar também para o seu body, tá? Então, o seu body, como eu disse, é uma argumentação ali que tem que ter problema, tem que ter solução, tem que ter prova, tem que ter um pouco de benefício,
coisas que vão fazer a pessoa clicar. Só que o quanto de cada tempero desse você coloca depende do seu ângulo. Porque se o seu ângulo for de problema, pô, você já vai falar a maior parte do anúncio sobre problema. Agora, se o seu ângulo for de solução, às vezes nem vale a pena você falar muito de problema. Você vai falar pouquinho do problema, focar mais na solução, porque todo o seu ângulo é voltado para isso. E assim por diante. Então, esse é um ponto bem interessante, mas que vale a pena vocês se atentarem, tá? Que com esse desenvolvimento do tema, desenvolvimento do ângulo. Você tem um ângulo central, você tem um hook que inicia tudo isso, depois você tem o desenvolvimento de tudo isso. E tem uma última coisa que tá por trás de tudo isso que eu quero mostrar para vocês também, que é bem legal, que é o formato. Por quê? Você pode ter a mensagem perfeita, você pode ter a copy perfeita, você pode ter acertado no ângulo. Cara, é esse ângulo aqui que as pessoas querem ouvir. Então é esse anúncio aqui que elas querem clicar, elas querem ouvir, elas querem entrar na VSL. Você pode acertar em tudo isso e errar no formato. E o que é o formato? É como esse anúncio se parece. É a roupinha que ele veste. Porque não adianta a mensagem ser boa, não adianta a copy ser boa. O formato tem que ser bom também, tem que ser adequado, tem que ser algo que esteja de acordo com o que as pessoas querem ver. Então você vê que existem certos formatos que as pessoas desejam ver na internet. O ideal é que você pegue ideias do orgânico e use nos seus formatos. Ideias que funcionam no orgânico e use nos seus formatos. Por quê? Porque é o que as pessoas querem ver. Aí eu vou mostrar alguns exemplos de formatos aqui para vocês também, tá? Para vocês se basearem. Isso aqui é muito valioso, muito valioso. Só um minutinho. Tá. Exemplo, vou mostrar aqui para vocês na prática, galera, o que que são formatos, tá? Olha aqui, ó, alguns formatos. Formato de React. Então, Amiga, eu tô chocada com o resultado estão ouvindo? Tá dando para ouvir? desse rapaz aqui, o Eduardo. Há 6 meses atrás, ele estava pesando 150 quilos. Olha esse Tá dando para transformação do ouvir? Eduardo. Em Não? apenas 6 meses. Esse truque do sal derrete horrores. Amiga, eu tô chocada com o resultado desse rapaz aqui, o Eduardo. Há 6 meses atrás, ele estava pesando 150 quilos. Olha essa transformação do Eduardo em apenas 6 meses. Esse truque do sal derrete horrores. Eu encontrei esse método e estou compartilhando com você. Clique aqui no botão abaixo e assiste o vídeo. Então, para vocês verem um exemplo de um anúncio no formato de quê? React. Uma pessoa reagindo, outra ali atrás. Então, esse formato funciona muito bem, né? Já tem, sei lá, uns 2 anos, 1 ano e meio que tá em alta. Então, é um formato que tá em alta até hoje, tá? Funciona muito bem até hoje. Formato GC, deixa eu ver se tem exemplos aqui. Daqui é um americano, só pra vocês verem. Doing this. My friend Stephanie's probably gonna give me hell, but I have to reveal her secret. Aí a mulher fazendo uma receitinha enquanto tá falando, sabe? Quantas vezes vocês veem vídeos viralizados no Instagram desse jeito, ou no TikTok? É o que mais tem. A pessoa fazendo café e falando. A pessoa fazendo uma receita e falando. Isso pega muita atenção. Here, my friend looked like this. Yesterday, I took this photo. She went from 212 to 135. And how did she do it? She's been doing this weird morning ritual for the past 9 months now. Nobody knows except me. I mean, surely everyone's noticed her massive transformation, but she's really good at making up stories and pretending that she's just working out and eating healthy. Aqui, parece que vai vender alguma coisa? Não, sabe? Tá muito dinâmico, sabe? Tá parecendo uma pessoa real falando mesmo. Então, esse é um formato que funciona bem. Deixa eu ver o outro formato aqui. Deixa eu ver. Um outro interessante para mostrar para vocês. Nutricionista. Perder peso após os 60 depende deste hábito diário. Ô, doutora, me fala uma coisa aqui, me ajuda, sabe? Que eu já tô com 5,1 chegando aí, janeiro, né? E a minha maior dificuldade agora tá sendo perder peso. Não acontece. Para ganhar é facinho, mas para perder já tentei de tudo. Low carb, jejum intermitente, não acontece. Dá uma dica, vai, doutora. Como é que a gente faz para perder peso depois dos 40? Ainda bem que você tocou nesse assunto, porque a mulherada acima dos 40, que é a turma que mais me acompanha, sempre me pede: Bia, faça uma dieta para quem tem mais de 40, que quer perder peso e não consegue.
E a verdade, Então, formatinho de podcast, por quê? Tá em alta. Tá em alta que tá no podcast. Deixa eu ver se eu acho mais algum interessante aqui. Ah, esse aqui é interessante, ó. Caixinha de perguntas. Quem tá com medo desse suco que transforma a gordura em gás, dele me fazer mal. Olha, talvez faça mal para ele. Porque você vai ficar mais bonita, você vai ficar mais gostosa, vai ficar mais atraente. O que que é isso aqui, galera? Isso aqui se chama uma técnica que se chama perrengue cobiçado. Você fala de todos aqueles pontos que a pessoa mais quer na vida e fala assim, ó, você vai ter um grande problema, ó. Porque a partir do momento que você aplicar a VSL que eu ensinei pra vocês, cara, vocês vão começar a faturar muito e vai, o problema tá aí. Que vocês vão começar a fazer 10 mil por dia, 50 mil por dia, 100 mil por dia cara, o que que você vai fazer com todo esse dinheiro depois, entende? Então você tem que tomar cuidado, tá? Então, o nome dessa técnica é perrengue cobiçado, que é o que ele tá fazendo aqui, ó. Então, ele precisa, na verdade, melhorar a autoestima dele, a autoconfiança dele. Porque a mulher dele vai ficar sim mais bonita. Mas olha, se ele é um cara bom, um cara confiante, ele vai ficar feliz de ver a mulher dele mais bonita, se sentindo melhor, mais energética, com uma libido melhor. Porque quem emagrece melhora tudo. E se você ainda não sabe do que se trata esse suco que transforma a sua gordura em gás, é o mesmo suco que a Solange usou para emagrecer 17 quilos. Olha só. Com ele, eu também consegui chegar a eliminar 17 quilos. Então, eu estou muito feliz, graças à equipe da Vita Science e ao Dr. Dayan, esse médico maravilhoso. E é claro, né? As amigas ficam perguntando: o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Para entender os detalhes sobre isso e principalmente como você pode fazer esse suco emagrecedor aí na sua casa, basta você tocar no botão que vai aparecer em algum lugar aqui da sua tela e assistir a apresentação especial. Olha pra vocês verem. Galera, esse pessoal que não vende suco, eles não vendem suco. Eles vendem um produto. Acho que é um produto físico, se eu não me engano. Mas, o que que eles fazem? Eles usam o suco para chamar atenção, e aí esse suco deve ser um bônus do produto, alguma coisa assim, entende? Ou o produto deve ser preparado como se fosse um suco, é uma parada assim. Mas eles não parece que vai te vender alguma coisa, parece que vai ser uma receitinha gratuita. Você entra na VSL, você vai ver a VSL inteira, no final a pessoa compra. Então é um ângulo de perrengue cobiçado, a copy, e o formato é um formatinho de caixinha de perguntas, que funciona muito bem também. Então é um outro exemplo de formato que funciona bem. Outra coisa que eu queria falar com vocês que é bem importante é o timing, né? Vocês veem que aproveitar o timing é importante. Então, quando você consegue aproveitar o que está rolando no momento, as notícias do momento, as coisas que estão acontecendo no mundo, se você consegue usar isso, é muito poderoso. É claro que tem nichos que você não vai conseguir usar, tem coisas que não vai fazer sentido você usar, porque não combina, pô, não tem nada a ver, entende? Só que fique atento, de qualquer forma, a essas notícias do momento. O que mais tem em alta hoje na internet? É o cara do OVNI lá do Paraná, é a Natália Beauty, que humilhou a mulher lá no evento ao vivo lá. Então, Copa do Mundo, uniforme do Brasil na Copa do Mundo, entende? Então, vocês, se vocês querem vender muito, vocês têm que saber tudo que tem em alta. Tudo, o que as pessoas querem ouvir você falar? Então, se você fala de Brasil em Copa do Mundo, ou uniforme do Brasil, as pessoas vão ouvir. Se você fala do OVNI lá do Paraná, a galera vai querer ouvir. Se você fala da Natália Beauty, a galera vai querer ouvir. Como eu disse, a maioria das vezes você não vai conseguir usar essas coisas no seu nicho, não vai fazer sentido se falar. Mas, se você consegue usar, é maravilhoso. É maravilhoso. Se faz sentido, se alguma coisa que tá rolando faz sentido, vou dar um exemplo. Às vezes, vocês estão aqui sobre anabolizante também, o menino que morreu, exatamente. Então, é uma coisa que tá rolando. Outra coisa, é outra polêmica da Natália Beauty sobre as pessoas que fazem harmonização facial. Então, se você tá aqui, é um profissional de harmonização facial, tá fazendo um infoproduto, agora é a hora de falar sobre isso, entende? Que ela falou que os profissionais de harmonização facial são quebrados, não tem dinheiro. Pô, agora é a hora de você gravar um criativo falando sobre isso e direcionar esse criativo pro seu produto. Dia dos Namorados tá chegando aí também. Então, como eu disse, não são todas as coisas que você vai conseguir usar. Tem coisa que não faz sentido, que não vale a pena você usar. Mas, se alguma das notícias do momento, coisas que estão no timing, coisas que estão bombando, se você conseguir usar, você vai canalizar a atenção das pessoas. Você vai canalizar o desejo. Desejo de quê? De consumir. Então o cara quer ouvir sobre o OVNI do Paraná. Eu mesmo vi 500 vídeos desse cara.
Eu achei muito doido. Eu vi 500 vídeos desse cara, entende? Um monte de vídeo de gente falando do negócio do OVNI do Paraná, e não sei, o que, gente explicando e gente isolando o áudio. Eu mesmo vi. Então, se alguém quisesse vender pra mim, era só enfiar um negócio desse do OVNI do Paraná no meio, meu filho, que eu ia começar a ver, depois a pessoa direcionava eu pra onde ela quer. Como eu disse, se fizer sentido, entende? Se fizer sentido, aí ó, a Ellen falou aí, ó, fiz um da Natália sensacional. Sim, é bem interessante isso. Então usem disso quando fizer sentido, quando for legal, quando for interessante, né? Não for um negócio nada a ver. Se for um negócio nada a ver, não vale a pena fazer uma parada que não encaixa com você. Mas se encaixa com você ou com o seu expert, use o que tem alta. Se encaixa. Se você tem alguma coisa para falar, se tem uma forma de direcionar a pessoa para sua VSL, pô, é extremamente poderoso. Então, esses são os pontos, galera, que vocês têm que se atentar no criativo. É curiosidade, é vender o clique, atenção, interesse, desejo e ação é o AIDA, volume de testes, ângulo, hook e body. O ângulo é o tema central, hook é a frase ali que abre esse tema, body é todo o desenvolvimento do texto. Escolham bons formatos, formatos que estão viralizando no orgânico. O orgânico dita o que vai viralizar no pago. O orgânico dita o que vai viralizar no pago. Fique de olho no orgânico que você vai ter a resposta do que as pessoas querem ver. Você replica isso no tráfego pago, vai dar bom. E é, a parte de formatos. Façam os formatos que as pessoas querem ver. Aproveitem o timing também de conteúdos, de notícias, de coisas interessantes que vocês consigam encaixar, que tem a ver com expert. Se não tiver, tá tudo bem, tá? E o que eu falei no início que eu ia abrir a oportunidade aqui para vocês? Ó, a Gabi vai mandar aí um link de um Forms. Quem quer ter acesso à gravação da imersão, e não só a gravação da imersão, tá? Eu tô preparando um negócio bem legal. A gravação da imersão, vai ter aulas de VSL, então vai ter um material legal aí. Preencha esse formulário aí. Então, quem não conseguiu entrar na mentoria, então não é para alunos da mentoria do DR Society, porque o DR Society é o meu foco principal, é o mais alto nível. Você vai receber uma cacetada de material. Eu já estava preparando aqui hoje os agentes do DR Society que eu vou liberar para a galera hoje. Então, a pessoa vai receber agentes, vai receber toda semana aula comigo e com a minha equipe, calls individuais, vou revisar as cópias, então é um negócio de outro nível. Quem não entrou e quiser entrar, vocês têm a chance de entrar também com o parcelamento inteligente, tá? Então, abrir essa oportunidade é 35 mil com parcelamento inteligente. Vai dar 2.900 por mês. Então, quem não entrou até hoje tem essa chance aí, aproveite, e você ainda vai conseguir entrar. Agora, se você não conseguiu entrar com o parcelamento inteligente e não conseguiu entrar com na versão normal ali mesmo, pagando 25 mil, eu vou abrir uma oportunidade daqui uns dias para você ter a gravação do evento. Vou mandar para você algumas aulas, alguns agentes também. Vai ter um material bem bacana, tá? Então, vai ter um material bem bacana, não vai ser baratinho, tá? Não vou oferecer nada baratinho, vai ser um negócio bem completo, bem bom assim, vai ser uma oferta bem boa. Então se você tá esperando algo que é muito baratinho assim, não, porque, cara, eu prefiro entregar de graça do que vender barato. Então, o que eu tenho de valioso eu entrego de graça. Olha a imersão de 2 dias, vocês pagaram 49 por um negócio absurdo, que curso de 5, 10 mil não entrega. Então, essa aula de criativa aqui, se você aplicar esses conceitos, você consegue ter resultado pra caramba, muito resultado. Então, eu prefiro entregar um negócio de graça do que cobrar barato. A imersão, o objetivo dela era atrair essas pessoas que nunca tinham me visto para consumir esse conteúdo mesmo. Mas o conteúdo de cursos que eu tenho, cursos completos, todos esses treinamentos e tal, eu não vou vender barato. Então não vai ser barato, mas vai ser interessante, porque vocês vão receber alguns agentes, vão receber a gravação da imersão, vão receber alguns materiais, algumas aulas gravadas. Então vai ser bem interessante também. Então preencham esse forms aí que a Gabi mandou, preencha esse formulário aí para vocês terem a chance de ter acesso à gravação da imersão. Vai ter a gravação dessa aula aqui também, algumas aulas sobre VSL lá, então vai ser bem legal, tá? Tô preparando algo bacana para vocês. É só preencher o formulário aí pra gente saber o interesse, porque se não tiver interesse, tá tudo bem, a gente nem vai entrar em contato, mas se tiver interesse, a gente vai entrar em contato. Mas como eu disse, o foco principal é o DR Society. Quem ainda não tá, recomendo que entre. Se você não conseguiu entrar, tá tudo bem. Faz a VSL, testa ela, pega os conceitos dessa aula, testa os criativos,
consegue o primeiro resultado e depois você entra no DR Society, entende? Enquanto isso, você só cadastra lá no formulário lá para você ver a oferta que a gente vai preparar de sobre a gravação da imersão, sobre alguns agentes, algumas aulas que você vai receber. Mas é bem diferente do DR Society, né? Porque é uma comunidade que tá só começando. Daqui a pouco começa a aula. Eu acho que vocês vão ser convidados para a primeira aula do DR Society também. Então, se chegar o link para vocês, entrem, participem da primeira aula para vocês verem um pouquinho como que vai ser lá dentro. É a aula de boas-vindas do DR Society. E, cara, eu recomendo que vocês participem, porque vocês vão ver o tanto de conteúdo, o cronograma. Hoje eu já montei o cronograma, tudo que a galera vai receber, a implementação, as minhas revisões. Eu tô perto da galera, eu tô próximo ali, tô no grupo, vou ajudar no que for preciso. Eu quero ver a galera escalando o VSL. Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade, vai ser muito bom também. Mas quem não conseguir entrar no DS Society, quem não tiver os 25 mil ou não tiver os 35 mil do parcelamento inteligente, aproveita, porque esse link não vai ficar disponível por mais tempo, esse link do formulário, tá? Então clica aí, você tem a chance de clicar nele só agora, preenche o formulário para mostrar o seu interesse na gravação, em alguns agentes, em algumas aulas que eu vou gravar também. Então eu vou preparar um material bacana para vocês terem acesso, tá? Eu preciso saber quem tem interesse, quem não tem, o que que vocês estão interessados aí. Então é só clicar nesse formulário que a Gabi mandou. Vocês têm alguma dúvida, galera? Dúvida sobre anúncios? Se tiver, manda que eu vou responder três dúvidas e vou sair porque daqui a pouco tem a call. Boa, Eric, boa. Então, três dúvidas sobre anúncios, sobre criativos e logo mais eu já saio. Por que alguns anúncios param de funcionar? Normal, Tomás. Completamente normal. Os anúncios vão morrer igual a VSL. A VSL morre. Chega uma hora que a VSL para de vender. E aí você vai ter que fazer uma nova VSL com um novo ângulo. Entende? Com um novo ângulo, uma nova comunicação. Porque as pessoas saturaram, cansaram de ver aquilo. Quem que tinha que comprar já comprou. E você vai alcançar um público que não vai comprar mais. Então é normal. Param de funcionar porque muitas pessoas veem, ou que o anúncio não é tão bom. Anúncio que não é muito bom, ele vai morrer rápido também. Quando o anúncio é bom, ele dura mais. Respondi, obrigada, Laura. Maravilha. Vai enviar o link da aula inaugural? Eu acredito que vai ser enviado para todo mundo, tá? Quais são as métricas que preciso analisar quando testo criativo? Cara, CPC, CTR e Initiate Checkout, né? Então, CPC, CTR e Initiate Checkout. Initiate Checkout para ver se ele teve pelo menos intenção de venda na VSL. Por isso, criativo teve pelo menos intenção de venda. E CPA também, é claro, né? O criativo que teve venda é um criativo muito melhor do que o criativo que não teve venda. Tá? O criativo que não teve venda, mas teve Initiate Checkout, é um criativo que, pô, ele tá no segundo nível aqui. Primeiro nível, o criativo que fez venda. Segundo nível, o criativo que teve Initiate Checkout. Então, as suas decisões têm que ser baseadas nessa coisa do Initiate Checkout também, porque às vezes o criativo não fez venda ainda, mas ele tá dando Initiate Checkout. Então você sabe, cara, esse criativo aqui é bom, ele vai virar. Ele vai dar certo, vou deixar ele gastar mais um pouquinho que ele vai virar. Então esse é um bom julgamento, mas são essas métricas: CPC, CTR, Initiate Checkout e o CPA, né? O ideal é que saia venda, se não sair venda, pelo menos Initiate Checkout, então ele já tem mais potencial. E aí o CPC tem que estar de acordo com o nicho ali, né? Tem que estar de acordo com o benchmark que você vai fazer do nicho ali. E o CTR também. O que você faz para analisar que aquele anúncio está perdendo performance? Já tivemos anúncios vendendo 100k, ele continua ativo, mas a performance dele já é diferente das primeiras vezes. Inclusive já replicamos. Cara, ele vai perder performance rápido. Quanto mais você escala, mais performance ele vai perder, entende? Aí vai chegar uma hora que, por exemplo, vai durar uma semana escalando muito, depois ele vai cair. O que você tem que fazer é novas variações desse criativo. Isso aqui já é um papo para uma aula de 2 horas, porque tem inúmeras variações que você pode fazer. Mas igual você falou, já replicamos ele, então acho que você está fazendo mais ou menos certo. Só que aí talvez você não esteja fazendo todas as variações possíveis que você poderia fazer. Mas aí é um jogo de variações, fazer muitas variações daquele anúncio campeão. Pegar o ângulo campeão, pegar o formato campeão e ver como você pode fazer variações daquilo. Acho interessante a estrutura de criativo modular. Exemplo, 5 hooks, 5 bodies, 5 CTAs. Não curto muito não. Eu gosto de isolar. Gosto de isolar as coisas. Depois que o negócio está validado, aí você vai trocando ali as pecinhas. Então, não curto muito essa ideia, não. Existe muito mais coisa sobre criativo que dá mais certo? Mas muito mais coisa, muito mais. Cara, eu tenho uma imersão de criativo de 6 horas, só que ela nem tá à venda.
Só que eu posso colocar ela como bônus no negócio do formulário lá. No negócio do formulário, eu posso colocar ela como bônus. É uma imersão bem completona. Mas preencha um formulário lá, quem não preencheu, ó, vou mandar o link aqui para vocês de novo. Preencham, porque vocês vão ter a chance de receber a gravação dessa aula aqui, a gravação da imersão, mais algumas aulas gravadas, alguns materiais de um treinamento que eu tô preparando, viu? Vamos pra cima. Tamo junto, galera. Abração. Se você receber o convite da aula aí inaugural, entra lá pra você ver, entende? Se você ainda não entrou, tá com dúvida de como entrar no DR Society, cara, clica aí, entra, chama a Gabi, entende? Pede ela pra te ajudar, que ela vai te ajudar no que você precisar também. Então, é isso, galera. Abração, boa noite, vamos pra cima, tá? Se precisar, clica nesse link do suporte aí, fala com a Gabi, já clica agora, porque eu vou fechar a live aqui agora e aí vocês não vão conseguir acessar depois, tá? Então, ou clica no checkout, ou então clica aí esse link do suporte pra Gabi ajudar vocês. Abração, galera, até mais e tamo junto.